Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos os amigos e amigas do Evangelho da Noite. Mais uma vez aqui reunidos, queremos exultar por mais essa possibilidade de encontro, de recebermos em nossas casas a visita dessa espiritualidade superior que há de vir sanitizar os nossos lares, reharmonizá-los e reenergizá-los. Então, já de antemão agradecendo mais essa oportunidade, vamos dar início ao Evangelho da Noite de hoje, o dia 23 de janeiro de 2025. Tá? Nós vamos iniciar lendo uma página harmonizadora do livro Fonte Viva, que é a lição 146, tá? Saibamos cooperar. Porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, em João, capítulo 15, versículo 5. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens recebem dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor. Os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso,
não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através de palavras acadêmicas, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do fruto melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar desse modo com círculos de serviço a que somos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto estejas em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças aos nossos guias e protetores espirituais. Estamos aqui mais uma vez aos pés do Mestre para realizar esse culto bendito e queremos agradecer toda a semana que recebemos desde o último culto e agradecer a esse convite amável que nos possibilitou estar aqui hoje, comparecer a esse culto e estar em contato com essa equipe espiritual que o realiza mormente. Abençoa, Senhor, esses minutos, esses próximos minutos que passaremos juntos, esses 43 minutos, envolvendo-nos, abraçando-nos, conduzindo-nos, de forma que possamos elevar o nosso padrão espiritual, 1 milímetro que seja, e de forma que possamos levar para todos os círculos terrestres os quais frequentamos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dia 23 de janeiro de 2025, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então estamos aqui alegres e reunidos, para realizarmos esse culto. Deixa eu abrir aqui a porta. Eu abro, mas eu deixo encostado, porque o gato, ele gosta de ficar entrando e saindo. E se eu não deixo assim, ele vai começar a passar a patinha na porta.
E tem um até que é mais agressivo, que ele fica se jogando na porta, às vezes dá a impressão que é uma pessoa batendo. Enfim, o patrono Francisco de Assis sabe de tudo, envolve todos esses gatinhos aí, esses gatinhos evoluídos, que querem presenciar o culto. E aí nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, já estamos no capítulo 12, e hoje nós vamos apreciar os versículos de 13 a 21. Sabia? Que o pastorino deu o título A Avareza Egoísta. Vamos ver por quê. É uma passagem que é razoavelmente conhecida. E na tradução de Pastorino, porque essas passagens do Evangelho, né, o Pastorino traduziu. Ele mesmo, olhando os originais, fez a tradução. Que a gente sabe que tem muito erro, né, erro mesmo, e também às vezes o erro é para puxar a sardinha para denominação a qual pertence a tradução, entendeu? Vocês não vão pensar que Bíblia, Evangelho, só tem um texto, uma tradução só, não, né? São muitas, tá? Tem a Bíblia Ave Maria, tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia dos ortodoxos gregos, tem a Bíblia dos maronitas, que inclusive difere de número de livros e os livros que são selecionados. Então a Bíblia, de modo geral, tem variação. E as traduções, né, dos evangelhos, eu nunca me debrucei sobre o Velho Testamento, mas deve também ter sobre o Velho Testamento, porque se nesse Testamento, no Novo Testamento, que é bem mais novo, se tem discrepância de tradução, você imagina no Velho Testamento. Disse-lhe alguém da multidão: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Entre aspas, esse mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Mas ele disse-lhe, ele, Jesus, de novo entre aspas, homem, quem me constituiu árbitro ou partidor entre vós? E disse a eles, Jesus falou com essa multidão que estava lá em volta dele. De novo, entre aspas, olhai e precatai-vos contra todo o supérfluo, porque a vida dele não está no superabundar de algo que esteja à sua disposição. Então lhes narrou uma parábola, dizendo, de certo homem rico, a terra era fértil. E ele raciocinava consigo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse, farei isto, derrubarei meus celeiros e construirei maiores. E aí guardarei toda a minha colheita e meus bens. E direi à minha alma, alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos. Repousa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus disse-lhe, insensato, esta noite te pedirão de volta tua alma e as coisas que preparastes,
para quem serão? Assim é o que entesoura para si, não enriquecendo para com Deus. Essa é uma passagem até bem direta, né? Porque não tem figuras difíceis de interpretação, né? É uma passagem que você lê e está sendo pontuado exatamente o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo passar, né? Não é muito difícil. Mas a gente vamos fazer as considerações. Então ele estava lá com aquela multidão em volta. Uma boa parte da vida do Cristo, ele está com uma multidão em volta, depois que ele começou a vida pública dele, que ele começou o apostolado dele, e que envolvia fazer os sinais. Então, por exemplo, ele fez os sinais para os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os anciãos, os principais do templo, né? Para a comunidade, né, da sinagoga. Vamos dizer assim, os judeus ligados à sinagoga. E lá os sinais foram de pregação, de comentar o Velho Testamento, né? Já na rua, que ali circulava quem era judeu, quem não era judeu, e essa área que ele andou era mais de judeu. Vamos lembrar que inicialmente ele veio para os judeus, mas não tinha proibição, em princípio, de que pessoas que não tivessem religião, ou mesmo aqueles judeus que não eram muito, né, seguidores, né? É aquele que diz, eu sou judeu, se for um censo, que nem é no Brasil, né? Bate na sua porta, é um censo, qual é a sua religião? É católico. Porque a pessoa foi batizada no catolicismo, na igreja católica, ela nunca mais apareceu na igreja, né? Provavelmente só vai aparecer se casar. E aí ela, na hora do censo, ela diz que ela é católica, né? Embora frequente o centro lá, né? O centro espírita, o terreiro de Umbanda, ela vai se dizer católica. Né? E aí ele começa a fazer os sinais. Os sinais para a multidão não é falar textos lindos se referindo ao Velho Testamento, porque a multidão não tem acesso. Mesmo os que professam, eles escutam o texto lá na sinagoga no sábado. Mas eles não têm, assim, casa para consulta, né? Então, se você não tinha nenhum jornal, nenhuma revista de fofoca, como é que você ia ter os textos bíblicos, né? Inclusive que era tido, né, consagrado, fica lá no Santo dos Santos, guardado dentro do templo. Só é retirado para ser lido durante os rituais religiosos, né? Ou para estudo, né? Mas aí não é todo mundo que pode, né? Só os iniciados. E aí ele depois que ele começou a fazer os sinais, entre aspas, né? Que é curar, fazer cura, expulsar espírito, né? Resolver a vida das pessoas. Aí esse povo começou a andar em volta dele e assim, se ele estiver lá de bobeira, o povo está lá em volta. Aí o povo fica na porta da casa, esperando ele se disponibilizar. Então, por isso que aí ele ficou lá mais um tempo, já tinha curado daquela multidão, já tinha curado todas as espinhelas caídas. Cristo, eu tô com a unha encravada aqui. Ele já tinha
Ó, aquela dali é, como é que chama? É obsidiada, né? Aí tirou o obsidiado. Porque nem todas as curas e ações de Jesus estão relatadas no Evangelho. O Evangelho, os Evangelhos, porque nem todos tratam de todas as passagens, né? Mas mesmo se você juntar tudo, não tem, não tá tudo lá, né? Tá uma seleção de milagres na hora que ele atrelou uma parábola, como o que acontece agora, né? Aí estava lá, já sem fazer nada, e disse-lhe alguém da multidão, disse-lhe, gritou, né? Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Aí, assim, já botou o coxo para andar, o cego para ouvir, o cego para ver, o surdo para ouvir. Já tirou os espíritos obsessores e aí estava lá e o cara já estava pensando aqui o que eu posso tirar mais desse mestre. Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Aí Jesus falou o quê? Homem, quem me constituiu árbitro ou partidor entre vós? E disse a eles, aí o Jesus vai fazer a parábola para todo mundo, aproveitando aí a deixa, né? Olhai e precatai-vos contra todo o supérfluo, porque a vida dele não está no superabundar de algo que esteja à sua disposição. Aí ele está falando para o cara que pediu para ele dizer, né? E aí assim também era muito comum. Ele era uma figura pública, fazia pregação, um homem cuja palavra era levada em consideração, e aí por isso que era comum pedir uma palavra, uma orientação dos homens mais velhos das referências, né? Geralmente os ligados, anciãos, né? Os principais do templo, com relação a essas querelas da vida. Por quê? Justamente porque não tinha livro e geralmente os anciãos, os mais velhos, é que eram os livros, é que guardava sabedoria e por isso eram consultados, né? Esses que tem, aí também não era qualquer mais velho, né? Claro, na sua família você podia ter alguém que você consultasse. Mas assim, geral eram os principais do templo, os anciãos ligados à sinagoga. E aí ele está pedindo essa orientação. E aí Jesus diz, olha, eu nem tenho essa atribuição, né, de quem me constituiu árbitro ou partidor. Vocês veem que já tinha essa função lá, né? Porque segundo lá o costume, a religião judaica, o primogênito, dependendo do lugar, o primogênito é quem recebe a herança. Se ele quiser partir com os outros irmãos, aí ele faz isso, mas é claro que vai ser sempre mais para eles. Mas parece que o costume mais adotado é que o primogênito tinha 2/3 da herança e todos os demais dividiam o 1/3 restante, tá? Então ele já está ali pedindo, aí a gente não sabe quantos irmãos tem, se era para dividir igualmente, provavelmente. E aí o Jesus pega e aproveita, né, para fazer uma lição. Olhai e precatai-vos contra todo o supérfluo, porque a vida dele, aí ele está falando do irmão que é o que está recebendo a herança e que supostamente não quer dividir a herança. Está falando dele para o que fez o pedido. Precatai-vos contra todo o supérfluo, porque a vida dele,
desse irmão que recebeu a herança não está no superabundar de algo que esteja à sua disposição, à disposição dele, irmãos. No caso, a herança. Então, lhes narrou uma parábola, dizendo, de certo homem rico, a terra era fértil. E ele raciocinava consigo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos. Os silos para guardar as colheitas, né? Os frutos aí devem ser grãos. Até porque naquela terra não vai crescer laranja, maçã. Esses frutos suculentos não dá numa terra árida. Melão, melancia. E isso você não acumula, né? Você tem que colher e negociar, porque senão apodrece. Não tem como guardar. Então, e disse, farei isto, derrubarei meus celeiros e construirei maiores, e aí guardarei toda a minha colheita e meus bens. E direi à minha alma, o homem pensando consigo mesmo, alma, você tá muito bem, alma. Tá bem pra caramba, hein? Tens muitos bens em depósito para muitos anos. Repousa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus disse-lhe, insensato, esta noite te pedirão de volta tua alma, e as coisas que preparastes, para quem serão? Assim é o que entesoura para si, não enriquecendo para com Deus. Direto, né? Ou seja, ele estava lá, qual é a observância aí? Aquela pessoa dedicada a coisas do mundo, a coisas materiais, tá? A coisas de um modo geral, né? Então, assim, a pessoa que dedica toda a sua vida a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, a acumular, né? Eu não estou nem falando do que nasce e já recebe uma herança. Já está o dinheiro lá. Ele não tem que fazer nada. Isso aí é um outro tipo de prova. Difícil essa aí. E eu estou falando do que não tem, e aí aplica todo o tempo dele para ter. E aí ele pergunta, insensato, esta noite te pedirão de volta a tua alma. Isso é uma maneira de falar na época, que, claro, pedirão de volta, quem pedirá de volta a tua alma? De volta o quê? Né? Aí a gente está falando, né? Ele não está se referindo à personalidade, aí está falando da individualidade. Quando fala alma, você pensa na individualidade, alma, espírito, ânima, que é individual. O que aqui não estava ainda, né, tão iniciado assim, é que pedirão de volta essa personalidade transitória dele. Não a alma individualizada que anima vários corpos, várias pessoas através de várias encarnações. Ele está falando desse homem aí que tem uma superabundância de grãos, que decidiu construir celeiros maiores para guardar os bens dele, e aí ele pergunta, insensato, esta noite te pedirão de volta a tua alma. No caso, essa personalidade que ele está vivendo agora, né? Não o espírito, né, individualizado dele. E as coisas, quer dizer, pedirão não é Deus vai pedir, é toda a mecânica celeste, né, que você nasce, vive, morre, volta para o plano espiritual, segundo a crença espírita, e você vê lá o que você fez de bom, de ruim, e aí você volta numa outra personalidade
para ver se você consegue pagar os seus erros, né? Sanar as dívidas pretéritas e ainda, porventura, jogar um dharma, um karma positivo para abrir seus caminhos e melhorar sua vida dali por diante. E aí ele pergunta, e as coisas que preparaste, para quem serão? Ou seja, você não vai levar nada disso, né? Tem um evangelho que diz, né? O certo é que é de certo que aqui chegamos, quando aqui chegamos, nada trouxemos. Quando daqui partimos, nada levaremos. A não ser seus feitos, suas boas ações, sua índole boa. Entendeu? Isso aí você vai levar. Que é justamente a frase que vem em seguida, que vai encerrar esse trecho. Assim é, isso é Jesus falando, assim é o que entesoura para si, não enriquecendo para com Deus. Ou seja, você passou toda a sua vivência aqui envolvido com coisa material, que são coisas, tudo bem, viveu com conforto. A questão não é usar os bens estão aí para serem usados. Não é você viver uma vida miserável, ninguém está advogando isso. O que ele está focando é no entesouramento, em você acumular uma riqueza material que você não consegue nem viver em vida, nem gastar aquilo em vida, entendeu? Muitas pessoas querem acumular, roubar, desviar dinheiro, aí depois que tem aquele montante de dinheiro lá, elas não têm nem cultura para gastar aquilo, elas não sabem, né? Elas não sabem nem como usufruir daquele dinheiro, porque o dinheiro no banco não traz felicidade para ninguém, você não converte aquilo em nada. Você que só consegue usar e desfrutar se você tiver conhecimento, né? Se você, né, por exemplo, tiver prazer em ajudar as pessoas, ou a pessoa, eu vou conhecer os castelos do Vale do Loire na França. São mais de 30 castelos. Aí você aluga um carro, vai descendo ali o rio Loire, por isso que é Vale do Loire, o Vale do Rio Loire, e aí você vai parando e conhecendo os castelos. Alguns têm hospedaria, você pode ir descendo, que você não vai conseguir fazer 30 castelos num dia, e aí você seleciona, né? Também não precisa fazer os 30, e até dorme lá em alguns, mas para isso daí, para usufruir assim, você tem que ter cultura, você tem que ter investido em outros valores da vida, que não são esses materiais. Então, assim, mas também não adianta ter cultura e barbarizar com o irmão, né? Com o próximo. Então, o ideal é dividir, né? Ele nem está falando disso aqui, mas está subentendido, né? Que a questão mesmo é que esses bens sejam colocados à disposição da comunidade, né? Dos seus familiares, a ajudar quem está em volta. Que esses bens possam servir, né? E não você ali, né, vai construir um celeiro maior e vai ficar lá na porta com uma arma para ninguém entrar, ninguém roubar. E aí o que acontece? Se você faz esse investimento, quando você regressar à pátria espiritual, você vai apresentar o que para Deus, né? Aí você vai dizer o que lá em cima? Complicado, né? Se é justamente a ideia de vir aqui é você depurar essa índole, melhorar a sua vibração, pagar as dívidas com seu irmão. Seu irmão aí não é exatamente irmão de sangue, é a pessoa que convive com você, que é um familiar, às vezes é um tio-avô, às vezes é um tio, as pessoas com as quais você tem querelas, né? Pode até ser um irmão mesmo, né? Consanguíneo. Enfim, a gente veio aqui para fazer essa depuração, para melhorar o padrão vibratório,
né? Para poder evoluir vibracionalmente, espiritualmente, né? Não é para acumular riqueza, porque essa riqueza, quando você regressar à pátria espiritual, de nada valerá. Você não vai poder levar e nem isso vai falar a seu favor no mundo espiritual, dependendo do que você fez. Para juntar esse dinheiro, esses bens materiais, talvez até conte contra, entendeu? Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Então vocês vão se colocar de maneira confortável, né, na cadeira. É indicado também assim que é melhor que você ficar acordado, mas vai relaxar e vai prestar atenção nesses mantras que eu vou falar. E aí você vai seguindo os mantras e vai dando abertura para que os seus guias espirituais, anjos da guarda ou os trabalhadores da falange de São Francisco de Assis possam agir sobre o seu corpo físico e espiritual e também no seu lar, tá? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através deste passe fluídico terápico, o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. É importante, se nós quisermos receber, que nós possamos sintonizar com o Altíssimo, com a falange do Evangelho da Noite, para que possamos então receber da mão desses gloriosos mensageiros a vibração do passe. Então, por isso que ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância
e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, a sua falange bendita, às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Que todos possam também ter sido abundantemente abençoados e que nós possamos ter recebido essa caravana espiritual em nossos lares, de forma que possam nossos lares físicos e espirituais terem sido sanitizados pela caravana espiritual do Evangelho da Noite, que visita todos os lares, que fazem esse culto, seguem, e que nós também possamos, Senhor, humildemente, mandar um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, e para toda essa humanidade encarnada e desencarnada, um outro quanto de luz. E também que possamos, Senhor, mandar um quanto de luz para todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que atuam nesse orbe, junto a essa humanidade, a esse planeta, junto a todos esses níveis vibracionais, hierárquicos vibracionais, e também, Senhor, um envolvimento maravilhoso de todos os líderes materiais, que eles possam ser bem envolvidos, protegidos e inspirados, principalmente nesse momento que estamos vivendo tão assim revolucionário, tão conturbado, tão difícil, né? Então que todos possam ser abundantemente inspirados, assim, protegidos, amparados, conduzidos e inspirados. Nós vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas demandas, pedidos por terceiros, para familiares da nossa família consanguínea e da família harmônica espiritual. Graças a Deus, que nós possamos, Senhor, então, ter a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, do Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que sejamos todos abraçados e conduzidos ao longo dessa semana pela paz do Cristo.